Para todo sempre seja exaltado, louvado, adorado o nome excelente de Jesus Cristo, que é a nossa liberdade. Jesus Cristo, que é o nosso tudo em todos, Ele que é a nossa alegria, a nossa vida. Jesus, que é aquele que é de vir, o Senhor que há de voltar. Jesus Cristo, que é o nosso mestre. A Ele toda a honra e toda a glória, toda a exaltação. Amados, é uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, nesse tema tão oportuno, tão providencial pelo Espírito Santo, que fala sobre libertação financeira na sua 5ª edição. Estamos abordando sobre prepare-se para receber más notícias. Aulas passadas já falávamos sobre prepare-se para perder, prepare-se para adoecer, e essas últimas aulas estamos falando sobre prepare-se para morrer. É sempre uma grande alegria sabermos, termos a certeza do conforto do Espírito Santo em nossa vida. Estávamos falando sobre esses assuntos, e essa aula agora é a aula de número 271, Palavra Poderosa. Anteriormente estávamos falando de algumas pessoas que perderam as suas vidas através de catástrofes. Relatamos então a questão do sobrevivente dos Andes, E aula passada nós começamos a anunciar que falaríamos de um dos maiores desastres marítimos, que foi justamente o naufrágio do Titanic. Acontece, amados, que às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, colidiu com um iceberg. O Titanic ele foi pensado para ser o transatlântico de passageiro mais luxuoso e mais seguro de toda a sua época. Construído com a melhor tecnologia naval para o seu tempo, sua construção durou 5 anos. Ele tinha 53 metros de altura com 269 metros de comprimento. Contava com uma capacidade para 892 tripulantes e 2.435 passageiros. Sob o comando do capitão Edward Smith, no dia 10 de abril de 1912, partiu do porto de Southampton, no sul da Inglaterra, para Nova York, passando em Cherbourg, em Octeville, na França, e por Kingston, hoje Kobe, na Irlanda, e de onde partiu definitivo para Nova York, nos Estados Unidos. Porém, um acontecimento inesperado no plano humano pôs fim na programação daquele gigante dos mares. Sim. E no sonho dos seus ocupantes. Com impacto no iceberg, inicialmente pensavam que não se tratava de um acidente de grande proporção. E, ironicamente, supunham que o elemento que estava ali preparado para protegê-lo foi justamente aquele que o fez afundar. Foi exatamente esse elemento que levou para o fundo, a água congelada. E assim, o rasgo de 90 metros rompeu 5 compartimentos internos do navio. 2 horas e meia depois, o navio estava no fundo do Oceano Atlântico. Havia 2.208 pessoas a bordo. No naufrágio morreram mais de 1.500 pessoas afogadas. Somente na década de 80, descobriu-se o motivo técnico exato que rasgou ou que resultou no naufrágio. Na colisão, os rebites de ferro não suportaram a pressão de 14.000 psi, resultante do impacto com o iceberg. Aqueles rebites eles foram instalados manualmente na parte frontal do navio, onde a máquina para instalar rebites ela não alcançava os rebites de aço. E ali ele foi colocado através de processo manual e não suportou a pressão com impacto. No dia
de entrar no alto mar, uma repórter fez uma pergunta ao presidente do navio. Olha a pergunta que a repórter fez a ele. O que o senhor tem a dizer à imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: minha filha, nem se Deus quiser, ele poderá afundar o meu navio. Cumpriu-se então o resultado dramático e determinado no plano espiritual. O Titanic não completou a sua viagem inaugural. Foi localizado no ano de 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard. Seus destroços se encontram a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros a sudoeste da Terra Nova, no Canadá. O super-homem. A audácia do homem em querer competir com Deus. Nos anos 30, dois jovens tiveram a maior ideia das suas vidas. Criaram um personagem de quadrinhos e diziam: se Deus criou o homem, nós criaremos o super-homem. Epa! A família Illuminati, dona da Action Comics, adorou a ideia e passou em 1938 a publicar os quadrinhos. O curioso é que o super-homem, no início, ele era vilão. E a sua meta era conquistar o mundo. O personagem foi criado especialmente para o público infantil, que, por estar no período de formação de conceitos e ideias, não consegue distinguir muito bem a diferença entre ficção e realidade, né? E até mesmo adultos, quando encontravam o ator George Reeves, que fez o papel de super-homem na TV, pediam para que voasse ou adivinhasse o que tinham nas suas bolsas usando a visão de raio-x. O super-homem criado na mente de muitas pessoas pelos Illuminati corre em alta velocidade, voa, tem visão de raio-x, é extremamente forte e consegue até mesmo parar o tempo. Em 1978, Super-Homem estourou no cinema e agora estava completo. Conseguiu-se um ator que faria o papel desse semideus e até o seu nome era parecido com o de Cristo, Christopher Reeves, né? Na adaptação do cinema, viveu o papel do filho enviado à Terra para salvar a humanidade. Isso. Pobre Christopher Reeves. Diariamente, inúmeras pessoas no mundo sofrem acidentes, inclusive envolvendo animais furiosos e perigosos, como é o caso dos touros, por exemplo, em ruas públicas, né? E justo ele, que no imaginário de milhões de pessoas podia correr em alta velocidade e até mesmo voava, agora, após uma simples queda de um cavalo, mal podia mover os olhos. O ator Keanu Reeves, que tem o mesmo sobrenome dos seus antecessores, George Reeves, de janeiro de 1914 a junho de 1956 viveu, e Christopher Reeves, setembro de 1952 a outubro de 2004. Foi convidado para dar sequência ao papel de super-homem e, sem dar explicação, apenas recusou. O que falar de John Lennon, ex-integrante de Os Beatles? A rebeldia e febre da juventude dos anos 60 não conhecia limites. Foi tudo muito bom até um dia em que o garoto mais famoso do mundo, naquele momento, resolveu se referir a Deus. Ocorreu no ano de 1966. Alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, John Lennon disse: o cristianismo é moda e um dia vai se acabar. Vai se
encolher, desaparecer, vai acabar. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Hoje eu sou mais famoso do que Jesus Cristo. Olha o que John Lennon disse. Resultado: o conjunto ao qual fazia parte, os Beatles, se extinguiu imediatamente no dia 22 de agosto de 1969. No dia 8 de dezembro de 1980, um outro jovem fã de John Lennon e que muito admirava resolveu roubar a sua fama, assassinando e assim desferiu 5 tiros pelas costas do ex-Beatles. Ele não tentou fugir. Conta-se que ele simplesmente sentou-se no banco da praça, aguardou a chegada da polícia e declarou ao policial: no dia de hoje, sou mais famoso do que John Lennon. Que coisa, hein? Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, cantava no ano de 1979 uma música com a frase que traduzida dizia: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. Resultado: no dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O que falar de Marilyn Monroe, ex-cantora? Foi visitada pelo grande evangelista Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, um pregador do evangelho renomado, na época havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar para pregar a Marilyn. Porém, depois de ouvir a mensagem do evangelho, ela disse para ele o seguinte: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. Cazuza, um ex-cantor e compositor brasileiro, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, no Brasil, ele deu um trago em um cigarro de maconha, soltou uma baforada para cima e disse: Deus, essa é para você. Qual foi o fim dele? Morreu consumido pela AIDS. Tancredo de Almeida Neves, ex-presidente eleito do Brasil. Mergulhado em uma ditadura militar repressiva por mais de 20 anos, o Brasil ansiava agora por eleições que marcariam a história do povo brasileiro. A expectativa estava em qualquer homem em meio a 130 milhões de pessoas. E que assim seria escolhido para ser o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois de tantos anos de ditadura. Muitos se candidataram. E nessa busca de oportunidade de exercer um cargo tão honrado, em um momento tão especial, alguém se destacava no seu mandato. Estava tão certo que nada podia impedi-lo. Nada. E foi exatamente na ocasião da campanha presidencial, inflamado pela circunstância, que Tancredo Neves perdeu o temor e blasfemou e disse: se o meu partido, que na época era o PDS, me der o apoio que preciso, se eu tiver 500 votos do meu partido, nem Deus me tira esse mandato. Os votos ele conseguiu. O partido o apoiou do jeito que ele esperava. O povo também o apoiou, votou e aprovou. Mas nem assumiu a cadeira. Morreu. Morreu congelado. Uma doença que não se foi explicada até hoje. Deus abençoe.